Vamos agora ao bloco Você Pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Primeira pergunta: quando a Bíblia ordena andar no Espírito, o que isto realmente significa? Quero dizer que não quer dizer andar no Espírito que andemos sem o nosso corpo físico. Você não é um fantasma para andar no Espírito como se fosse um vulto sem corpo. Andar no Espírito, diz a Bíblia no livro de Paulo aos Gálatas, carta 5,16, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então nós temos aqui as evidências de uma pessoa que dá vazão, oportunidade às obras da carne, como diz o versículo 19 deste capítulo 5. As obras da carne são manifestas quais são, e aí se enumera vários pecados, atitudes que são contrárias à vontade de Deus: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, pessoas que vivem desse modo não estão vivendo conforme a Bíblia ordena: andai em espírito. Como se descobre uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo e cuja vida apresenta evidências de ser dominada ou dirigida pelo Espírito Santo? Ela tem o fruto do Espírito, são modos de nós nos conduzirmos, aspectos do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então são 9 aspectos que são apresentados como fruto do Espírito. Talvez você conheça pessoas que vivem segundo a carne, apresentando evidências no seu viver do dia a dia, e também pessoas que vivem orientadas e produzem o fruto do Espírito com essas colocações que se aqui fazem. Tenha cuidado, se você errar, ter dado vazão, oportunidade à carne, peça perdão a Deus e lembre-se que um dos aspectos do fruto do Espírito é o que diz aqui, a temperança. Outra tradução diz que temperança é uma qualidade de pessoa que age com prudência, com equilíbrio. E às vezes nós, intempestivamente, podemos dar respostas e até as maneiras de nos comportar que são contrárias ao fruto do Espírito. Peçamos perdão a Deus para que nos conduzamos da forma como Deus quer que assim façamos. Quem foi Candace? Você encontra no capítulo 8 e versículo 27 do livro de Atos dos Apóstolos esse nome. Então queremos dizer que Candace era o nome da rainha dos etíopes.
cujo eunuco, ou camareiro, ou mordomo, se converteu ao cristianismo pelos ensinamentos de Filipe, o evangelista. O país que a rainha governava foi durante muito tempo o centro das relações comerciais entre a África e o sul da Ásia, ficando famoso por causa da sua riqueza. Então nós temos aqui a informação na Bíblia, que era o nome da rainha dos etíopes. Nós temos mais uma pergunta, que é a seguinte: agora que Jesus está no céu, qual é o seu ministério hoje em dia? Então nós queremos dizer, com base em Romanos capítulo 8 e versículo 34, que Jesus hoje no céu faz o trabalho intercessório. Diz o texto sagrado mencionado: quem os condenará? É Deus quem os justifica. Estou lendo 33. Agora, versículo 34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Isso é visto também em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, Jesus está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Dentro da intercessão, ele exerce também o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, que ele é o nosso advogado lá no céu. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, intercessão compreende também fazer a defesa. E ali Jesus está no céu intercedendo por nós. E diz a Bíblia no versículo 2 que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Ele ofereceu sua vida em nosso lugar para que nós pudéssemos, através de sua morte vicária, expiatória, poder aproximar-nos de Deus. Você tem problemas? Você tem necessidades? Então não esqueça do que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, para entrar no santuário, esta palavra aqui significa o lugar santo dos santos, do templo de Jerusalém, ou do tabernáculo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Mas nós hoje temos ousadia para entrar diretamente na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, repetindo o versículo 21 e 22, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, ou seja, que estejamos na presença de Deus com toda a segurança. Agora, queremos fazer um reparo aqui, quando dizemos que o trabalho que Jesus Cristo está fazendo no céu é um trabalho de intercessão. Na verdade, biblicamente provado, nós contestamos que Jesus exerça no céu hoje um trabalho de juiz. Jesus será o juiz, sem dúvida. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Mas hoje Jesus não está exercendo o cargo de juiz, de modo que certa doutrina que se elaborou, dizendo que a obra de Cristo não foi concluída na cruz e que Jesus, quando subiu ao céu, assentou-se no primeiro compartimento do santuário celestial, correspondente àquele onde o sacerdote entrava diariamente, e que só a partir de 22 de outubro de 1844, ele passou para o segundo compartimento, fazendo hoje um tipo de juízo chamado juízo investigativo, para saber quem pode ser salvo ou não, ou quem será salvo ou não. Jesus não exerce hoje trabalho de juiz, nem faz juízo investigativo. Jesus hoje é intercessor. Quando ele voltar, sim, ele passará a exercer ou fazer outra função que é de juiz. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41, então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. De modo que este ensino, segundo o qual, a partir de 22 de outubro de 1844, Jesus está fazendo juízo investigativo, não tem base bíblica. Juízo investigativo faz você, faço eu, quando vamos nos apresentar para celebrar a ceia. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Jesus está no céu, no ministério de intercessão, de advogado. Será juiz executivo. Mateus 25, 31 a 46. Outra pergunta: Jesus participou da criação do universo? Sem dúvida. Nós encontramos no livro de João, quarto evangelho, capítulo 1, a declaração que João faz a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, falando da sua eternidade e da participação dele como Criador. No princípio era o Verbo. A palavra verbo significa o Senhor Jesus, que é a palavra. O Verbo ou Jesus estava com Deus e o Verbo era Deus. Temos mencionado aqui que nesse primeiro versículo nós temos três
frases ou 3 sentenças. Primeira, no princípio era o Verbo, indica a eternidade de Jesus. Jesus não teve princípio, sempre existiu coeternamente com Deus o Pai. O Verbo estava com Deus, mostrando a distinção de pessoas, 2 pessoas. E terceiro, e o Verbo era Deus, ou seja, a natureza divina de Jesus era a própria natureza de Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Versículo 3 mostra então que Jesus é o Criador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso pode ser encontrado também em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16, onde se declara a respeito do Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então a resposta nossa, Ele participou da criação do universo. Outra pergunta que nos chega é: por que os anciãos da CCB não estudam a Bíblia Sagrada? Nós queremos dizer que esse grupo religioso não valoriza nem incentiva o estudo sistemático da Palavra de Deus. Pelo contrário, dizem que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora o Espírito Santo falará instantaneamente pelo crente. Ora, tal posição contraria o que nós lemos no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Quando Josué foi empossado no lugar de Moisés, sua responsabilidade era muito grande. Aí Deus lhe falou, está no capítulo 1 de Josué, que ele devia tomar cuidado, porque agora Moisés era morto, ele tinha toda a responsabilidade na condução do povo até a terra prometida. Que fazer? Veja o conselho de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita, ou seja, leia, estude, pense nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele ou no livro está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, não está claro que há uma recomendação da parte de Deus? Encontramos no Novo Testamento agora o apóstolo Paulo dirigindo-se ao seu discípulo e pastor da igreja de Éfeso, um líder: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, se a Bíblia é tão cheia de versículos que nos recomendam a leitura contínua da Bíblia, por quê? Então, a objeção que se apresenta para a nossa argumentação é porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Então, baseado nesse texto de Lucas 12, versículo 12, nós encontramos então pessoas que se abstêm, que evitam a leitura da Bíblia, até chegando ao ponto de dizer que pode a pessoa ficar
com problemas mentais. Isso não tem cabimento. Agora, veja bem o problema de uma pessoa que não lê, não estuda a Bíblia. Esse texto citado não foi citado integralmente. Este versículo, de maneira alguma, está ensinando o crente a não estudar a Bíblia. Ele está dentro de um contexto onde Jesus incentiva seus discípulos a confiarem em Deus nas horas de tribulação, quando forem ou fossem conduzidos aos tribunais perante os homens. Nessa hora, diante dos tribunais, dos governantes, eles não pensassem no que haviam de dizer, porque o Espírito Santo daria a palavra. E não foi isso exatamente o que aconteceu com os apóstolos quando foram levados perante as autoridades? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. Eles disseram diante das autoridades que os advertiram para não falar no nome de Jesus. Eles disseram: julgai entre vós se devemos ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então deram uma resposta que admirou até a própria autoridade que estava questionando. Sabiam que eles eram homens indoutos, mas a sabedoria de Pedro, na hora que o Espírito Santo lhe deu, o ajudou para poder continuar no seu trabalho.